Olá pessoal, bem-vindos a mais um tópico de geologia. Aqui no nosso caso vai ser o tópico 5, minerais e suas aplicações. Pessoal, primeiro eu quero pedir desculpa para vocês o porquê que eu não fiz live hoje, tá? Eu tive alguns probleminhas técnicos, né? E aí eu não consegui conciliar alguns equipamentos para poder trabalhar com vocês. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu tô com vários minerais aqui na minha mão e na minha mesa, né, que eu gostaria de mostrar para vocês para poder trabalhar o tópico de hoje, tá? Então, primeiramente, desculpa aí, galera. Então, aí voltando em relação ao curso, né, o propósito de falar a respeito dos minerais e as suas aplicações está relacionado porque o nosso cotidiano, nós estamos sempre trabalhando com os minerais. A gente está sempre em contato com os minerais, né? Mas eles passam tão despercebidos que às vezes a gente perde um pouquinho da questão da importância até mesmo de estudá-los, tá? Como nós fazemos um curso, né, universitário, e a questão dos minerais está introduzida em vários cursos, né? Nós podemos citar aí a geografia, a química, né, a biologia e também a engenharia civil. Então, pessoal, partindo desse princípio, como vocês perceberam nas outras lives dos professores Lucas e da professora Valquíria, eles ressaltaram bem, né, e falaram bem a respeito da importância da geologia. E, de certa forma, como os materiais, né, geológicos participam dentro dessa relação. Falar de minerais, né, dentro da geologia, a gente precisa ter uma prospecção aí de como esse material é encontrado na natureza, como que a gente definiu esses materiais, por que a gente se interessou pelos minerais, né? Então, dentro dessa observação, nós temos que entender primeiro o que é um mineral, né? Por isso, a questão das definições. A origem, que até de certa forma os outros professores já trabalharam com a origem desses minerais. Todo ambiente formador de rocha é formador também de minerais. Por quê? Porque, querendo ou não, as rochas elas são constituídas basicamente por minerais e mineraloides, né? Não exclusivamente por materiais como os minerais. E para a gente poder entender um pouco da questão da aplicação dos minerais, a gente precisa entender como que eles são classificados e como conseguimos identificá-los. Então, a partir dessa perspectiva, a gente consegue compreender, mas por que então nós utilizamos certos minerais para a saúde, né? Como exemplo. Ou então, por que eu utilizo certos minerais na indústrias? E aí na indústria tem um leque de aplicações, né? Então, partindo desse princípio, a gente vai encontrar aí uma certa variedade, né, de minerais aplicados para o uso econômico. Sempre nessa relação, né? A gente tem um bem, um insumo, ele tem aí um valor econômico. É claro que, na atualidade, a gente conseguiu criar outros valores para os minerais. Por exemplo, para quem é mais místico, né, gosta lá de trabalhar com as pedras, né, os materiais em gemas, como por exemplo uma ametista como esta, né, que é um mineral de quartzo, ele tem sido muito valorizado na atualidade, não só para usos, né, de adornos, joias, materiais ornamentais, né, no modo geral, mas também para energia, tá? Então, são curiosidades dentro da perspectiva dos minerais que são utilizados aí de diversas formas. Então, vamos voltar lá no princípio. Primeiramente, como a gente define mineral? Bom, uma coisa é certa, a gente precisa entender o mineral como sendo todo elemento ou um composto inorgânico. Essa é a primeira regra. A segunda regra para definir o mineral
ele precisa possuir uma composição química definida. Então, eu trabalho na ideia de que ele é um material que, quando eu olhá-lo a nível atômico, a nível molecular, né, melhor dizendo, eu vou encontrar uma química definida. Ele não vai variar para o mesmo material uma composição química diferenciada. Ele vai estar sempre uma condição bem definida. E, é claro, ele tem que estar sempre ligado a processos de formações geológicos naturais. Ou seja, não pode haver a interferência orgânica de modo algum nesse processo, né? Esses que são destinados a processos orgânicos, ele tem uma outra categoria na qual a mineralogia, que é o estudo dos minerais, aí também reserva uma parte para estudar esse tipo de material. Então, ele não pode ter ação humana sobre esse processo. Mas a gente consegue reproduzir minerais? Sim, galera, nós conseguimos reproduzir os minerais. Aí, né, não podemos dar a definição como minerais, né, porque eles aí são produzidos de forma comercial a nível industrial. É o caso, por exemplo, do diamante, que é um dos exemplos bem simples de se entender, ou ainda um outro que a gente consome sempre, porque diamante, né, fica difícil, caro pra caramba. Mas no caso aí desse mineral que eu estou falando, que a gente utiliza no cotidiano, é o sal de cozinha, né, o sal gema aí, que na maior parte das casas, seja a nível nacional ou a nível internacional, eles são fabricados, né, a nível industrial. Separa lá os componentes que vai formar o sal e ele vira o cloreto de sódio, tá? Para nós, na mineralogia, de forma natural, seria a nossa querida halita. Então, é um mineral aí que surge aí numa condição especial. Dentro dessa perspectiva dos minerais, né, alguns sempre me perguntam na aula, professora, esse material é um cristal, correto? Sim. Ele é um mineral? Sim, ele é um mineral. Aí eles podem chegar para você, ou né, para quem for professor, ou para quem trabalha na área, digo assim, então, né, isso aqui é um mineral, correto? Isso aqui também pode ser considerado como um material, um cristal? Esse não dá, tá? Por quê? Porque ele não apresenta algumas características prismáticas, tá? A gente chama de cristal todo mineral que apresentar uma forma geométrica que, quando você bate o olho nele, fala assim, isso aqui não é natural, não. Tem cara de natural? Não parece que isso aqui foi produzido pelo homem? Foi cortado, lapidado, bem bonitinho? Nossa! Tá certo que tem algumas irregularidades aqui, mas quando você vê a superfície planas e com arestas, isso aqui foi feito pela própria natureza, não foi pelo homem. Bacana, né? Que é aqui nesse caso da nossa ametista. Ela é a única que se produz dessa forma, que aparece nessa forma? Não, tem vários outros materiais que podem se apresentar na forma prismática. Olha que legal esse material, tá? Esse aqui é uma pirita, tá? Ela apresenta aí um hábito, né, bem bonito. Calma que eu já vou explicar esses termos para vocês, vocês já vão entender o que se trata, né? Então ele vai ter aí uma apresentação em formas prismáticas. Isso foi uma forma que a gente teve para estudar os minerais também, que fosse uma forma mais didática, né? Como que eu vou apresentar num trabalho científico a representação de uma halita, quimicamente falando? Então a gente usa os materiais, a gente utiliza aí da geometria para explicar essas formas, né? Aí no caso do slide de vocês vão perceber que tem alguns minerais em formas diferentes, né? Do lado ali das definições, né? No canto direito aí de vocês, eu tenho um cristal de quartzo e um diamante bruto, tá?
E do outro lado nós temos o nióbio, que é um material metálico, né, encontrado na natureza, só que naquele formato ele está misturado com outros elementos químicos aí encontrados na natureza. Mas ele está numa forma mais maciça, tá? Então, para trazer uma curiosidade para vocês, que todo mundo às vezes me pergunta também. Ah, professora, fui andar na floresta e encontrei um cristal. Esse é o maior cristal já encontrado na natureza? Bom, de ametista eu já vi outros bem maiores, né? Mas assim, que eu possa possuir, não, porque eles são caros também. Mas geralmente os minerais eles não se apresentam dessa forma, tá, galera? São condições especiais, né? Se a gente for pensar assim, a crosta terrestre como um todo, ela dificilmente ela vai se apresentar nessas formas. Mas de vez em quando a natureza nos prega uma peça. E o homem lá trabalhando na sua mina, bonitinho, né? Extraindo chumbo, zinco, prata, todo lá legal. E aí, de repente, eles são obrigados a fazer periodicamente uma verificação, né? Dentro da mina, que é subterrânea. E eles precisam, por conta de segurança, verificar, né, se não tem nenhum vazamento, ou de gás, ou de água, né, fluidos de um modo geral, porque são ambientes extremamente perigosos, né? E eles fazendo essa varredura no ambiente encontraram uma caverna, que é essa que vocês estão vendo aí no slide de vocês. Reparem que nas duas fotografias a gente observa cristais gigantescos, tá? Alguns têm até 11 metros de comprimento. São muito grandes, né, em comparação aos minerais que a gente encontra aí na maioria dos casos, né, que são bem menores do que isso. Então a caverna toda foi tomada por esse tipo de cristal, que é um cristal de gipsita. Quando ele está na forma de gipsita, a gente chama de selenita, tá? Então a gipsita, olha que bacana ela, tá? Esse aqui é um material de gipsita, tá? Um mineral bem aplicado na indústria, diversas aplicações vocês já vão descobrir. E olha que tamanho que ele foi capaz de ficar dentro dessa caverna. Essa caverna fica lá no México, né? E ela só foi descoberta porque, como no processo de mineração, lembra que eu falei que eles fazem sempre uma varredura para saber se não está tendo não tem água, né, acumulando em determinados ambientes e tal, eles têm que tirar essa água do ambiente. E nesse processo de retirada da água de dentro da mina, ela acabou esvaziando, né? O dia que eles cessarem o processo de extração, se não me engano era chumbo, prata e níquel, né, e zinco, desculpa, e zinco, essa caverna pode tomar novamente a água, né, no seu interior, e esse processo retomará, né, na forma de formar novos cristais de gipsita aí. Isso aí acontece porque a câmara magmática está muito próxima, mantém a temperatura do ambiente, né, estável aí, em torno de mais ou menos 50 graus Celsius. Reparem que o camarada que está com a mão lá assim, no cristal, ele está suando a beça. Não pode se ficar do jeito que ele está ali por muito tempo, né? Não é permitido, porque o corpo não aguenta. Vejam que na outra foto, todo mundo está equipado, tá? Por quê? Porque precisava fazer uma verificação e o estudo, eles aproveitam também para fazer o estudo dessa caverna. Legal, né? Então, como eu estava falando para vocês, na natureza, os cristais, eles são formas mais raras. A gente observa geralmente as formas mais irregulares quando encontramos na natureza esses minerais, ok? Então, para se estudar isso, existe, quando a gente vê essas formas prismáticas aí, a gente encontrou uma forma da cristalografia para conseguir interpretar, né, essa formação. Quando eu vejo um mineral, né, vou pegar aqui o caso desse quartzo, se eu conseguisse enxergar o pequenininho aqui, bem na pontinha, o primeiro mineral formado nessa composição,
que geralmente a base são os mais antigos, quando eu vou em direção ao topo são os mais jovens, tá? E eu fosse olhar isso a nível molecular, eu observaria uma estrutura, né, disposta aí dos átomos, né, numa forma geométrica. Por isso, ele tem uma forma parecida com esta aqui, que ele vai repetir várias vezes conforme ele vai se acumulando no mineral. E isso é uma característica muito eminente nos minerais. Só que nos minerais que têm formas mais irregulares, isso não fica visível, ele fica mais a nível molecular mesmo. Então a gente não consegue perceber essa simetria com tanta facilidade, ok? Então a cristalização aí vai se referir a esse arranjo interno tridimensional do mineral em relação aos seus componentes, que pode ser apenas um elemento químico ou então um composto que tem uma infinidade muito grande de minerais. Só para vocês terem uma ideia, que nós conhecemos, né, cientificamente, nós temos mais ou menos uns 3.000 minerais encontrados na natureza, dos quais apenas entre 200 e 300 são de utilidade mesmo, que a gente usa em grande escala. E aí tem também um porquê. Às vezes você encontra um mineral, mas esse mineral ele não tem uma jazida, né, uma área de extração muito abrangente. E por mais que ele seja lá o suprassumo dos minerais, né, ele para uso comercial ele fica inviável, tá? Sem contar que a gente tem outros problemas aí relacionados ao processo de extração, que eu também vou comentar quando a gente for falar a respeito deles. Então, partindo desse princípio da cristalografia, nós temos 7 grupos importantes que vai definir aí a característica do sistema cristalino dos minerais, tá? Então, a gente vai passar lá pelo cúbico, o tetragonal, o hexagonal, triagonal, ortorrômbico, o monoclínico e o triclínico. Bom, nossa, cada nome, né? Cada um deles vai se referir principalmente à relação de dimensão de uma unidade, de uma célula unitária. Bom, a célula unitária nada mais é que aquela menor unidade do mineral. Lembra quando eu mostrei? Ah, sabe aquele mineral pequenininho que se formou lá? Aquele é a célula unitária do mineral. Então, como que é as suas dimensões? Como que são os ângulos formados, né, entre eles? Então, o sistema cristalino, o estudo da cristalografia, melhor dizendo, vai estudar justamente essas características geométricas a nível, né, molecular, para a gente poder entender por que ele tem esse aspecto. Por isso que eles utilizam as dimensões das células unitárias e os ângulos formados entre eles, né? O alfa, beta, gama e o... Tem mais um que agora esqueci, o delta, ok? Gente, é muita coisa, né? Imagine para vocês, professora malvada. Então, lembra que eu falei para vocês? A gente tem os minerais, mas eu também citei um outro nome, o mineraloide. Quem é esse dito cujo do mineraloide? O mineraloide são minerais que eles têm uma característica muito similar aos minerais, porém não é mineral. Por que que ele não é mineral? Porque alguns probleminhas podem ter acontecido com ele. Bom, primeiro a primeira definição mais importante é porque ele não apresenta aquele sistema cristalino que eu acabei de falar para vocês agora. Então, a estrutura interna do mineral não consegue ser observado nesse tipo de material. Quer dizer, olha só, que legal, material bonito, né? Olha só que bacana, pretinho básico, brilho vítreo. Se eu falar para vocês que isso aqui poderia ter sido isso aqui, numa corzinha mais escura, então, o que que é? Esse aqui é o quartzo, lembra que eu falei já no comecinho da aula? Isso aqui é sílica pura. Ele deveria se transformar nesse mineral, mas por conta de condições ambientais, né, fez com que isso se transformasse numa coisa chamada obsidiana.
Então a obsidiana foi um quartzo que não deu certo. Então você vai olhar o sistema cristalino dele, desculpa, você vai olhar todas as outras propriedades dele, é super parecida com a do quartzo. Você vai, tem brilho vítreo, nossa, ele tem fratura coxoidal. Calma que esse termo também vocês vão saber logo depois. E você vai, nossa, que bacana, né? Mas aí você vai olhar o sistema cristalino. Cadê? Nesse caso aqui não tem, galera. E é também inorgânico, como todas as características do quartzo. Esse é um exemplo clássico, né, que a gente sempre busca falar a respeito dele, que aparenta um mineral, tem característica de mineral, mas quando você vê um pequeno detalhe, ele não é. Não é o único, o caso desse material é uma opala, tem uma composição também, mas ele não vai apresentar aí um sistema cristalino que seja decente, que apresente uma estrutura interna estruturada. Esse bonitinho aqui, fala, nossa, que coisa linda! Ótimo para virar uma pedra de anel, um brinco. Então, levinho, gente. Isso aqui é um âmbar. É um material de resina. Quem produz isso aqui? Uma planta, uma árvore linda, bela e formosa, que para se proteger de problemas, né, infecciosos, bacterianos, ela se autocura, né? Imagina, séculos e séculos atrás, milênios e milênios atrás, uma planta se sofresse algum ferimento, que às vezes pode ser dado por um raio, o raio ainda cicatriza, né? Ele faz uma cauterização logo direta. Mas aí um animal, por exemplo, roça nela ou quebra um galho, ela fica exposta aos micro-organismos. As plantas também, assim como nós, sofrem, né, por conta dos materiais aí, dos invasores microbianos. E aí, para ela poder cicatrizar, ela secreta uma resina que depois vira isso aqui. Vocês vão ver isso aqui de novo, viu? Lá na Paleonto, com o professor Lucas. Beleza? O âmbar. Outra condição também são os materiais desse produto aqui. Isso aqui nada mais é que um carvão. Olhando assim, galera, desculpa, vocês vão falar assim, a professora tá louca. Pra mim é um basalto, pra quem já foi aluno meu. Galera, não é o basalto, tá? Ele é mais leve, apesar de ter a mesma aparência do basalto, ele não é basalto. Ele é um carvão mineral. Também vou falar sobre ele. Então, os mineraloides têm aí uma gama de utilidades também, por isso que eles são inseridos aqui nesse conteúdo. No caso aqui do carvão mineral, é um combustível fóssil. Eu não tenho nada de petróleo, tá, galera? Eu até ia roubar um pouquinho de gasolina do meu marido. Falei, achei meio perigoso. Do jeito que eu sou meio desastrada, achei melhor não. Deixei ele quieto lá. Então, o petróleo, assim como o carvão mineral, são substâncias aí naturais, né, produzida há milhões e milhões de anos atrás, em ambientes distintos, cada um deles, né? O petróleo é um ambiente pantanoso e o petróleo é um ambiente marinho. Então, faz deles terem características diferenciadas. Mas é muito utilizado por nós dentro da indústria, com várias aplicações, tá? Então, por isso que a gente tá com ele aqui, beleza? E lembrando que todos os minerais, na verdade, são um agregado, né, que vai formar aí as rochas. Só que no caso das rochas, a gente pode ampliar um pouquinho mais, porque as rochas também podem ter agregados de mineraloides, tá ok? Então, partindo disso, a gente entra na concepção da origem. Eu não vou aprofundar muito na questão da origem, galera, porque, de certa forma, todo ambiente formador de rocha, pode ter certeza, é formador de mineral. Então, os minerais e rochas, né, a rocha é esse agregado desses minerais e dos mineraloides. Então, para quem viu lá a live da professora Valquíria, percebeu, né, esses ambientes e viram lá esse ambiente de cristalização magmática. Bom, o próprio nome já está dizendo, né? São formadores de rochas ígneas, assim como os processos de formação
das rochas metamórficas. Então eu tenho lá os processos lidostáticos da crosta terrestre, vai formar também minerais. Então nesse caso aqui tem dois componentes extremamente importantes, lembram? Temperatura e pressão. A combinação dos dois, galera, vai permitir com que um dado mineral, né, ou um mineraloide, nesse caso, né, mineral ou mineraloide, se transforme em outra coisa, tá? Então, o que tiver dentro lá da rocha vai acabar sendo transformado de novo em um outro material. Se ele passar do ponto, galera, aí ele entra no processo de fusão. Lembram disso? Que daí ele volta a ser um magma. Só para relembrar. Depois nós temos outras substâncias, né? Outros processos que vai permitir essa formação, que é a sublimação, a pneumotolíticos, que são ambientes mais fechados, as soluções líquidas, as interações de gases com soluções e a ação de organismos sobre soluções. Que grego é esse? O grego desse é o seguinte: na sublimação, estão observando este mineralzinho aqui? Olha que bacana. Esse mineral, já tem gente que já deve ter olhado e batido o olho e falado assim: ah, amarelo? Galera, fedidinho. O que pode ser? Um enxofre, né? Só pela coloração, para quem já foi meu aluno, sabe que isso aqui isso aqui é um enxofre. Para quem não foi, galera, vamos aprender aí. Isso aqui é de ambiente vulcânico, tá? Para aqueles que têm poderes aquisitivos um pouquinho mais abastados e já foram para algum lugar, né? Não precisa ser muito longe não, vamos mais pertinho aqui, por exemplo, no Chile, e viu umas fumarolas saindo lá da boca do vulcão, aquelas fumarolas, galera, espere bastante gases, né? E esses gases podem ser tratados aí e transformados nesse material. Na condição natural, os gases vão ser secretados, aonde ele impregnar. Então vamos bater o vapor na encosta de uma rocha ou numa árvore, qualquer superfície que ele encontrar uma base, ele vai se recristalizar, então vai transformar de vapor para um sólido, por isso a sublimação, tá ok? As minas de produção de enxofre, gente, é triste de ver, porque geralmente por ser ambientes extremamente assim fechados, de difícil acesso, né? Ninguém faz um caminho lá com uma estrada bonita. Vamos fazer uma estrada bonitinha para o vulcão. Vamos lá, gente, ver o vulcão, vamos. E aí faz uma acessibilidade, né? Com direito, né, a um trapiche para você olhar lá no vulcão. Quando ele está ativo, galera, isso não existe, tá? Pode ter um lugar ou outro que tem um certo controle, mas eu não recomendo vocês fazerem isso, tá? Super perigoso. Por quê? Porque ele está ativo. Se ele está saindo fumacinha, significa que ele está ativo. Ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Isso a Valquíria também deve ter trabalhado com vocês. Então, nas minas de enxofre, os camaradas colocam próximos, né, dessas fumarolas uns condutos que vai permitir com que esse vapor de enxofre, né, que está aí misturado a água e outros componentes, né, que estiverem dentro desses vapores, se cristalizar. Então, eles induzem esse processo, tá? No caso lá do pneumotolíticos, né, o exemplo desse mineralzinho aqui, a turmalina. Então, é um ambiente também de soluções, é caso de voláteis, né, ambiente também vulcânicos, só que tem um detalhezinho aí no caso da turmalina. Diferente do enxofre, que geralmente ele consegue se formar na parte externa, né, do vulcão ali pela sua fumarola, esse aqui é um ambiente mais fechado, tá? Então ele tá enclausurado ali e conforme os gases vão escapando, vão saindo, esses voláteis vão conseguindo se cristalizar aí. Depois nós temos as soluções líquidas, que podem dar aí por processo de evaporação
ou simplesmente pela interação entre dois solutos. O que são esses solutos, geralmente? São aquelas substâncias que passaram o processo de intemperismo e foi o segundo material aí perdido nesse processo, né? Então, foi lá na rocha, intemperizou, a rocha se quebrou toda, e aí o que ficou lá fica um resíduo, né? Um segundo mineral recristalizado, e a água trata de carregar os íons que se soltaram dos minerais dessa rocha. Então, esses íons ficam aí dispersos pela natureza. Chega um dado momento, num outro lugar propício, que conseguiu haver a concentração dele, ele ó, se concentra ali e permite com que essa solução líquida se transforme aí novamente numa solução, que nem aquele exemplo da gipsita, lembra disso aqui? Então, aquela solução estava concentrada, né, desse material, e aí os cristais dele foram se formando aí, né? Por isso que lá no caso da caverna formou aqueles fenos cristais, porque havia uma quantidade muito grande de água imersa, mantendo uma dada temperatura, e qualquer base para ele é suficiente para formar os cristais. As interações de gases com soluções implica dizer que eu tenho lá um ambiente onde eu tenho a formação, né, permite, no caso aqui da perita, você tem ambiente gasoso misturado com uma solução onde tem aí determinados metais e aí eles se juntam, tá? Então, isso é uma interação entre um gás e a solução. Depois eu vou ter a solução de organismos, tá? No caso dos organismos, eles vão formar assim, calcita, por exemplo, tá? Eles vão secretar substâncias e essas substâncias aí vão se recristalizar em forma de mineral, tá? E aí você fala assim, mas você falou pra mim que os organismos vivos, a matéria orgânica não forma esses minerais. Verdade. Só que esse, no caso, eu estou me referindo quando há a solução dessa secreção, que é mineral, tá? O próprio animal tem na sua composição, secreta esse material inorgânico, beleza? Por isso que tem esse parênteses aí, que eu não falei, que eu deveria ter falado. Bom, partindo daí, a gente segue para a questão da classificação dos minerais. Mas a classificação a nível químico, porque ele tem, conforme vai havendo a combinação ou de elementos, ou só os elementos propriamente dito, de minerais ou compostos, ele vai ter aí um dominante no processo de formação dos minerais. Então, eu vou criar grupos que vão ter características similares. Para quem foi meu aluno, lembra dos silicatos? Ai, professora, pelo amor de Deus, já sei que os silicatos são os mais abundantes na natureza. Existem vários grupos de silicatos. A gente tem lá o quartzo, tem a moscovita, as micas e assim por diante. É isso aí. Então, para quem não sabia, tá sabendo agora. Então, essa classificação química vai separar o que faz ser esse mineral diferente desse mineral. É a relação química dele, a composição química dele que faz com que ele seja, apesar de ter aparência, né, um brilho metálico e tudo mais, mas ele não ser os mesmos elementos, tá? Não ser o mesmo mineral. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, os elementos nativos. Para quem lembra da tabela periódica, coloque aí todos os sólidos. Todos os sólidos da tabela periódica, eles são minerais formados de forma natural, tá, galera? Não pega lá aqueles elementos químicos que foram formados pelo homem, que esses não contam, tudo bem? Então, aqui os mais conhecidos nossos são o ouro, a prata, a platina, o bismuto, chumbo. Esses são materiais que são formadores aí de minerais. Aí você olha assim, né? Professora, mas a gente tem carbono ali.
história é essa? O carbono ali está formando o diamante, numa condição bem específica, bem diferenciada, beleza? Então, não precisa ser, por isso que eu falei, um elemento químico dos sólidos é um deles. Mas eu tenho outros elementos químicos que podem ser gasosos e formar materiais sólidos. Isso está relacionado ao seu ambiente de formação, beleza? Aí a gente passa lá para os sulfetos, né? Basicamente os minerais de minério, né? Ou seja, materiais onde eu posso encontrar aí compostos metálicos associados aí no caso com um gasoso, que é um enxofre, no caso dos sulfetos, tá? Então o dominante aí vai ser justamente esse elemento químico que vai estar associado com o metal e aí vai proporcionar aí os minérios que a gente encontra e são muito utilizados pela sociedade. Depois a gente passa pelos óxidos. Bom, óxidos. Então, o oxigênio aí vai ser o dominante na formação, né, desse mineral, aí, não na formação, desculpa, mas na composição química do mineral, vai agrupar todos aqueles que tiverem o óxido como um componente, né, associado, eles vão pertencer à mesma classe. Os carbonatos, bom, para o nome já está dizendo, né, os carbonatos aí, eles vão formar um grupo dominante, a calcita, né, esse mineralzinho aqui, que pode ter várias outras cores, não só essa, né, meio laranjada. No caso desse mineral que eu estou mostrando para vocês, ele está com uma cobertura mais esbranquiçada. Ele vai aí permitir a formação desse grupo de minerais, que todos estiverem com essa composição aí, o CO, como agente principal. Depois passamos para os sulfatos. Pera lá. Mas a gente já não viu o enxofre como associação? Mas aqui está com um óxido de enxofre. Ele vai estar associado com outros elementos químicos que vai formar esse grupo, ok? E por último, mas não menos importante, os silicatos. Galera, por conta do tempo, não dá pra gente falar de todos os outros demais que a gente tem. A gente tem lá os nitratos também, que eu também não mencionei para vocês, tá? Então, no caso dos silicatos aqui, ele vai ser o mais abundante, né? Um grupo extremamente complexo, né? Com vários tipos de minerais que vão se agrupar, né? Então, as micas, por exemplo. Você acha que só tem esse tipo de mica? Não, meu querido. Olha só, essa e essa mais escurinha. Essa mais escurinha, tá vendo? Ó, o pretinho dela aqui, conseguem perceber? Mais escura. Quando é mais escura, ela é uma albita. Se aqui fosse mais clarinho, a gente chamaria ela de muscovita, beleza? Então, agregando aí os grupos das micas. As micas também são bem aproveitadas aí pela indústria, tá? Então, esses silicatos são mais abundantes, por isso eles são tão importantes para os nossos estudos, ok? Bom, eu já vi a relação da classificação, ficou a parte da identificação de minerais. Essa parte a moçada chora na prova. Por quê? Porque geralmente a gente faz prática da identificação dos minerais. Para quem foi meu aluno, o ano passado nem tanto. O ano passado eu tive que pagar bem leve, porque a gente teve uma série de complicações. Mas em anos normais, os alunos sofrem um pouquinho com esse processo de identificação do mineral. Mas é uma questão assim, como tem passo a passo, né, para fazer essa identificação, às vezes a gente se perde nisso. Não é que o aluno não saiba, né? Algumas coisas é porque faltou atenção mesmo para poder fazer a identificação. E sem contar também, né, que boa parte dos minerais, como eles se parecem muito, e o processo de identificação que a gente faz é sempre macroscópica, ou seja, é algo que eu consigo ver, enxergar a olho nu, sem o auxílio de algum equipamento. O máximo que eu faço é a utilização de uma lupa, um pouquinho, que vai aumentar um pouco mais para que eu possa ver melhor esse material, tá? Mas fora isso, eu entendo, eu sei que é difícil, não é tão fácil assim.
Lembram do sistema cristalino? O sistema cristalino, galera, que eu havia falado já lá no começo, ele se repete quando a gente fala da identificação. Por quê? Porque ele é justamente um dos critérios para determinar as classes e até mesmo a característica do mineral, tá? É através dele que às vezes pode dar até uma tendência para um dado mineral na sua aplicação, beleza? O próximo é a questão do hábito. O hábito, para vocês entenderem melhor, vou pegar esses dois materiais, tá? Vocês olhando para eles, eles têm uma forma, um aspecto, né? Bem interessante. Você olha, você bate o olho assim, nossa, ele tem um aspecto assim prismático, né? Então eles têm assim uma forma que eu consigo enxergar bem. Então isso aqui é o hábito. Tô lá na natureza, dei de topa com esse material e ele se encontra dessa forma. Não lapidei, não fiz nada. Lembra que eu falei? Forma natural. É claro que eu posso lapidar ele depois, como é o caso. Ó, dá um belo do anel, né? Bom, mas enfim, na natureza, né, ele vai estar na sua forma primária. Mas eu não consigo, às vezes, identificar esse hábito do meu mineral. No caso das micas, elas se apresentam mais ou menos nessa forma, né? Vários planozinhos, bem bonitinhos, elas são mais fininhas, mais achatadinhas, super leve também. Depois a gente vai falar sobre a questão da densidade. Mas na natureza, nós encontramos aí algumas formas bem, como posso falar, bem específicas aí dos minerais. Então ele começa lá com prismático, tabular, mamelonar, granular, maciço e boitoidal. Então, em cada um deles tem a forma como ele vai se apresentar e mais ou menos o nome que ele está dando ali. Com exceção de alguns que parece um nome bem estranho, né? Prismático, já até está dizendo, é um prisma mais alongado, como esse caso aqui, ó, tá? O tabular, né, cristais mais achatadinhos. As micas são ótimos exemplos disso. Uma melonar, superfícies mais arredondadas, granular, que daí eu vou ter um composto meio em grãos, que geralmente é que a gente encontra a maioria, sabe? Assim, ó. A gente vai ver eles maciços e com grãozinhos em cima. E o boitodral, que eu tenho uma forma ali, mas que não dá pra mostrar pra vocês, que é muito pesado, fica difícil de tirar e colocar. Já não tinha mais espaço na mesa para tanto mineral, galera. Então eu vou ficar devendo essa forma pra vocês. Mas eu coloquei aqui no exemplo, na identificação dos minerais pra vocês no slides. Então, prismático, né? O mamelonar, os tabulares aí, lembrando as micas, né? Os maciços e os boitodral. Então, o aspecto, né, mais arredondado do boitodral, ele é muito perceptível, tá? Bem perceptível mesmo. Às vezes, a gente encontra algumas feições da hematita, magnetita nessa forma aí, mas ela também não é a única. Aí passamos para a questão da clivagem e fratura. Galera, essa característica muitas vezes determina algumas utilidades dos minerais, tá? Quando ele é resistente a uma fratura, né? Até que ponto eu posso esforçar esse material que ao impacto ele não vai quebrar. Mas se eu riscar, ele não vai ser, por exemplo, riscável. Então essa é uma característica, eu já vou falar sobre o riscável aí, tá? Então a clivagem e a fratura são pontos de quebra da liga química do material. Quando eu exercer uma força sobre ele, ele vai quebrar em planos ou então não vai ter plano nenhum. Quando ele apresenta planos, se ele apresentar planos, eu estou falando de clivagem. Se ele apresentar, né, aí o próprio nome já está dizendo, uma fratura, onde essa linha da fratura, ela não tem um plano, ela pode ficar arredondada, ela vai ficar com qualquer outro aspecto, mas não vai obedecer um plano, aí eu chamo de fratura, beleza? Tá? Então elas são meio que correlatas.
Por quê? Porque em ambas vai mostrar a fragilidade do material ao ser exercida uma força sobre ele, um choque sobre ele, né? Um impacto sobre esse material. Então, no caso das fraturas, né, a superfície de fratura, elas ficam com um aspecto assim meio, não vou dizer nem embaçado. É meio embaçado porque se eu pego um material prismático, por exemplo, como esse, que é translúcido, eu consigo ver do outro lado, quando ele sofre uma quebra, se eu pegasse aqui, chegasse assim, pá, e batesse, se bem que a base dele tá bem quebradiça, né? Isso aqui foi um esforço, e não foi por um esforço de martelo, tá? Foram forças naturais que fez com que ele ficasse assim. E aí a gente observa, né, que ele vai ficando meio embaçadinho. Então a gente não consegue enxergar muito bem do outro lado. E isso tem a ver um pouco com a questão da fratura. Mesmo porque a gente vê até na superfície uma forma coixodal, assim. Então forma umas conchas com umas listrinhas. É só lembrar do vidro quebrado. Para quem já quebrou copo, eu já quebrei muitos, quando ele se parte, ele se rompe, ele fica com esse aspecto, tá? Então ele vai ter formas irregulares, não vai ter plano de quebra, com exceção que eu falei do vidro, né? Tem alguns vidros que são preparados para quebrar de formas diferentes, tá? Por quê? Para que ele não fique com pontas, né? Para que a gente não machuque. Aí é um vidro especial, mas dentro da relação da natureza, galera, ele não vai obedecer planos e vão ser irregulares. Então eles não vão ter, se eles não vão ser planos, então eles não vão ser planos entre si, tá? O que isso já permite no caso da clivagem. Então eu vou ter 3 tipos aí de fratura: a coixodal, a esquirosa e a irregular. Então, cada uma delas com características bem específicas aí, né, caracterizando o processo de fratura. Então, a fratura em superfície de concha, né, ou côncava, qualquer uma das duas, e vai ter sempre aquelas estrias. A terceira vai falar lá que elas vão ter aí vai ter umas formas meio que aguçadas. É como se eu pegasse um material, quando eu quebro ela no meio, você vê as fibras delas, né, nessa posição, assim, meio pontiaguda. E as fraturas irregulares aí, que também vão ser, a forma dela na hora que quebra, ela não vai obedecer nada. Você não consegue enxergar plano nenhum, vai ficar cheio de ondulações. Aí a gente parte para a dureza. Dureza. A dureza é uma outra propriedade dos minerais, bem importantes, e que faz com que esses minerais tenham aí as suas aplicações. Aqui vocês podem perceber que existe lá na tabelinha escrito assim, dureza segundo Mohs. Mohs criou uma tabela que faz uma classificação dos minerais de acordo com essa relação, ou seja, a relação ou a capacidade dos minerais serem riscados, tá? Essa escala vai de 1 a 10, né? Isso na escala relativa, porque ele também criou a absoluta. Desculpa aí, galera. E nessa visão aí nessa classificação, ele criou alguns métodos para que a gente conseguisse identificar esse processo de dureza do material. Então, eu posso usar desde a unha, né? Tá, que tem unha grande, tá, gente? Eu não tenho. E a minha, por sinal, tá horrorosa. Eu pego o mineral e risco ele. Se a minha unha riscar, ou seja, a minha unha ficar menor, é sinal de que eu perdi os minerais da minha unha e não o material. Geralmente a gente consegue, só com a unha, dar uma riscadinha lá no talco, por exemplo, que é um mineral bem... ele esfarela com bastante facilidade. Você riscou, ele já solta. Depois ele usa alguns outros materiais, exemplificado pela moeda, que é geralmente feito de cobre ou de zinco, que tem um grau aí de níquel, desculpa, um grau aí de dureza, que vai permitir riscar o material. Então, a relação é sempre assim. O primeiro mineral não risca ninguém. O próximo a ele vai riscar o anterior.
E assim sucessivamente, até chegar no último. O último, quem que nós temos lá? O diamante. O diamante é um dos minerais mais resistentes no que diz respeito à dureza. Mas cuidado, não quer dizer que por ele ser duro, ele seja resistente ao choque, por exemplo. Se eu pegar um material de um diamante, né? Sonho meu, gente, ter um diamante. Mas enfim, a gente não pode ter tudo, né? A gente pegar um diamante e eu exercer uma força sobre ele, um martelo, por exemplo, ele vai se espatifar, galera. Ele vai quebrar em 1000 pedacinhos. Por quê? Porque ele é resistente apenas na relação da dureza. Ele é capaz de riscar outros materiais. Mas se eu exercer uma força sobre ele de choque, ele vai se quebrar. Isso acontece não só com ele, mas também com outros materiais como o quartzo, que também tem uma relação de dureza importante para a indústria e para outras aplicações. Depois a gente passa para a relação de peso específico. O peso específico, às vezes, ajuda a gente a tirar certas dúvidas na hora de determinar um material, tá? Então, os materiais metálicos, eles tendem a ser mais densos do que aqueles que não são metálicos. Para isso, a gente pesa uma amostra, né? E eu faço isso por uma via seca, ele sequinho ainda, ponho na balancinha, beleza, faço lá a marcação, depois eu pego e mergulho esse material, né, esse mesmo mineral, na balança, mas com a ajuda de um suporte, em água gelada, para ver o quanto isso é um método, tá, galera? Quem criou, quem fez esse índice e tudo mais, não fui eu. Então não reclame quando eu faço vocês fazerem lá na balancinha, aquilo dá um trabalhão. É justamente para determinar a diferença, às vezes, de um mineral para outro, quando ele é mais denso. Às vezes esses minerais têm muitas propriedades semelhantes entre ele, tá? E o peso específico aí às vezes ajuda a gente a tirar a dúvida. Mas além disso, é uma condição do próprio mineral, tá? Ele ser mais denso. O fato de ser mais denso implica dizer que ele também tem suas ligações aí mais resistentes, ele tem um material mais denso, mais duro. Então, essa relação ajuda, às vezes, a gente aplicar certos materiais, né? Que daí vai inferir também em outras propriedades que ele vai ter. Isso vai ajudar a gente a entender porque certos minerais são aplicados, por exemplo, na indústria siderúrgica, né, para fazer uma série de equipamentos. Por quê? Porque eles têm que ser resistentes, têm que ser bem compactos, bem duros, para aguentar certas condições extremas aí de uso. Então, a densidade do mineral vai influenciar nisso também. Depois, a questão do magnetismo. Aqui no caso, eu tenho... Essa aqui foi tratada, tá? Tá bem bonitinha. Eu tava brincando outro dia com ela. Isso nada mais é que a capacidade de magnetismo. Legal, né? Então, os materiais que contêm aí o composto com ferro, eles são magnéticos, né? Vou só fazer uma ressalva que tem alguns minerais que ao invés de atrair um ímã, eles repelem. É o caso do bismuto. Eu deixei lá para vocês uma curiosidade a respeito do bismuto e algumas experiências que são feitas com ele. E por conta disso, os bismutos têm algumas aplicações que hoje, nessa aula, eu não explico para vocês, mas é interessante por conta dessa relação de polaridade. Ou seja, quando eu encostar o ímã nele, ao invés de fazer isso aqui, ele simplesmente vai se afastar do ímã. Eu consigo empurrar esse mineral, né, através do ímã, ele vai ser empurrado sem ser encostado, tá? Então, isso tem uma gama de aplicações bem legais também. A tenacidade, galera. A tenacidade, ela é uma medida aí de coesão do mineral que vai medir também a questão da resistência, né? Se ele consegue ser quebrado, se ele consegue ser esmagado, dobrado, rasgado.
Ou seja, eu faço o que eu quero e mais um pouco com o mineral e ele vai reagir a isso até um certo ponto, né? Então ele vai ter um grau aí de tenacidade e isso faz com que ele seja aplicado aí de diversas formas na indústria. Então eu tenho lá o quebradiço, maleável, séptil, dúctil, flexível e o elástico. Então, começando pela capacidade aí de ser quebradiço, lembra que eu falei dos minerais que às vezes são extremamente duros, mas quando eu vou lá na tenacidade dele, caramba, nada resistente, ele se quebra com facilidade a um choque ou uma força exercida sobre ele já se rompe e aí para algumas coisas ele não serve, tá? Como eu falei a respeito lá do diamante e do quartzo. Depois ele passa para a relação do maleável, né? O mineral pode ser transformado aí em lâminas, é o caso, por exemplo, do cobre, bastante materiais, vários materiais, né? O alumínio, por exemplo, ele vai formar aí, vão ficar delgado aí, formando várias lâminas para serem manuseadas e manipuladas aí. Séptil, quando ele tem a capacidade também de formar lâminas de aço, né? Dúctil, o nome também já está dizendo aí, né? Ele vai formar condutos em fios, né? Com bastante facilidade, esticado em forma de fios. É o caso do cobre, por exemplo. Depois passando para os flexíveis, né? No caso, o material pode ser curvado, mas quando ele curva, você mexe com ele, você manuseia ele, tentando fazer uma curva nele, deixar ele mais curvo, mais redondinho, ele vai ficar, tá? Vai ficar naquela posição. Então ele não tem memória, que eles chamam. Então a gente fala assim, nossa, mas o mineral tem memória? Para alguns tem. Que tipo de memória? Memória de posicionamento, que é o caso dos elásticos. Então, quando eu tenho um material mais elástico, eu vou curvar esse mineral e ele, quando eu paro de exercer essa força sobre ele, ele volta de novo para a mesma posição, ok? Aí a gente passa para a relação da cor. Galera, é o mais fácil, né? A gente olha, observa, mineral de cor, né? Amarelo e tal. Mas aí, eu tenho um dito cujo aqui, que eu falo, nossa, olhei mineral, ai, que cor, outra cor, mais uma cor. Ai, Jesus, e agora? O que ele é? Cadê meu cristal? Que eu já até perdi o meu cristal aqui. Olha só, galera. É o mesmo mineral, só que ele está em várias outras cores. Incolor, o roxinho, que geralmente a gente chama de ametista, o amarelinho, citrino, e geralmente isso a gente chama só de quartzo rosa mesmo, tá? Todos eles aplicados na indústria de joias, né? Utilizados aí como pedras preciosas. Lembra desse aqui que eu mostrei? Então, fácil de lapidar, trabalhado e utilizado aí dessa forma. Então, ele pode apresentar várias cores, tá? Então, geralmente a cor não é uma identificação muito boa para o material. Aí a gente passa para uma outra coisa que também é cor, mas é a cor interna do mineral. Como assim, professora? Quer dizer, se eu quebrar o meu material aqui, ele não vai ter a mesma cor? Não, é o seguinte, quando o material ele é rompido, quando eu falo rompido assim, ele passa, eu risco ele, por exemplo, a reação química, ao fato de riscá-lo sobre uma superfície como esta, tô doida para riscar, gente, mas eu não posso. Não é meu. Se fosse lá do laboratório, eu já tinha riscado, feito um monte de coisa, lembra? Quem foi meu aluno vê, sempre eu faço Mas esse aqui é um material puro, né? Assim, não foi manuseado, não foi mexido nele. E como é emprestado para dar aula para vocês, que eu não tenho todos esses materiais, vocês estão vendo aqui, não são meus, com exceção de alguns, eu não posso fazer isso, tá? Porque não me pertence. Mas se eu pudesse, eu riscaria aqui e a gente viria a relação da cor do traço desse material. O mais legal deles é esse aqui. A gente olha a perita,
Já ouviram falar da pirita, né? Já ouviram falar que ela se chama popularmente aí como ouro de tolo? Por quê? Aparentemente parece ouro, né? A cor, o aspecto, assim, você olhando assim, nossa, que bonito material, reluzente, né? A gente passa ele assim em relação à luz, ele reluz assim, uma cor bem bacana. Você fala, nossa, esse material é legal. Será que é ouro? Vamos levar para testar? Tô doida para riscar, mas também não posso, galera. Se eu risco, a cor que você tá vendo pro lado de fora dele não vai ser a mesma que eu vou encontrar no material. Por isso que eu deixei aí para vocês no slide, né, o risco de vários minerais que uns representam a cor externa dele, quando ele risca, e outros não. É o caso da pirita, tá ok? Outra maneira que a gente faz também é as reações químicas. Aí deixa de ser só visual, né, só físico, e passa a ser a gente observa, né, continua sendo visual, mas eu utilizo substâncias químicas para reagir com o material, para saber se ele reage, para fazer a sua identificação. Então, ali no caso, ele está usando aí um reagente, um ácido clorídrico, né? Todo mundo sabe o que é o ácido clorídrico, né? Em casa a gente tem, só que numa concentração mais baixa. O ácido clorídrico é o vinagre que a gente utiliza em casa. O que a gente utiliza aqui, aqui não, né, no laboratório lá na universidade, é o ácido clorídrico a 10%, então ele é mais fraquinho. Quando eu jogo na superfície de uma calcita, como essa aqui, ela vai reagir, tá? Então, quando eu pingo o material, ele vai efervescer. Beleza? Então, implica dizer que daí eu posso identificá-lo, né, com certas propriedades e dizer que aqui existe carbonato. Então, tem um elemento químico legal aqui, que vai reagir com ácido, né, o bicarbonato, e aí eu consigo identificar um material. Tem alguns minerais que têm concentrações de cálcio, mas eles precisam, por conta do seu processo de formação e tudo mais, ele precisa um pouco mais de reação química. Então, a concentração do ácido clorídrico tem que ser um pouquinho maior, tá? Depois a gente passa para a noção do brilho, né? Os materiais de brilho, eles podem estar aí dentro do brilho metálico e os não metálicos. O brilho nada mais é que a reflexão, né, da quantidade de luz que vai ser refletida na superfície do material. Então, se eu coloco esse material, né, direto na luz, né, eu consigo refletir aí, ele vai dar uma reflectância. Essa reflectância vai emitir para mim uma informação. Se ele tem um brilho metálico, né, quando eu olho uma pirita assim, eu falo, nossa, ela tem um brilho metálico, né, realmente. E eu consigo identificar certas características do meu mineral. Então, o brilho, então, todos os metais, então, tudo que for metal, ele vai ter esse aspecto aí, o ouro, prata, chumbo, eles vão ter esse aspecto. E isso ajuda muito porque lembra que eu falei que na natureza, ele é um conjunto de minerais. E às vezes, quando eu observo, coloco, né, um material rochoso lá, numa reflectância, eu consigo identificar alguns brilhos diferentes, né? Os que tiverem brilho metálico, bom, opa, aqui tem material metálico, então eu posso utilizar. É uma informação bacana de se ter, tá? Depois eu passo para os não metálicos, que é um número bem grande, e aí a gente tem que classificá-los de forma diferente. Então eu vou ter aí os não metálicos, que não vai ter esse brilho, ele vai ter brilho ou vítreo, resinoso, nacarado, gorduroso, sedoso, adamantino. Então os nomes deles de certa forma refletem na percepção, né, ou na percepção, melhor dizendo, desculpa, do material. Então, se é brilho vítreo, vai lembrar um vidro. Resina, o resinoso, resina, né? O nacarado, que daí lembra um pouquinho o aspecto da pérola. Quem teve a oportunidade de ver uma pérola pessoalmente, vai entender do que se trata. Aqueles que não têm aí, gente, fica realmente um pouquinho mais difícil, porque ele pode ser confundido com outros, como o sedoso, porque eles meio que se parecem, tá? O sedoso e o nacarado. Aí o gorduroso, né? Um brilho lembra aí uma superfície meio oleosa. Os sedosos, né? Lembra aí o aspecto da seda. E o adamantino, que lembra aí um brilho aí
de um diamante, tá? Então, pedras preciosas geralmente têm esses aspectos. Então, fechado essa relação que a gente entende do que é o mineral, como ele se apresenta e quais são as suas principais características, a gente passa a entender a necessidade, né, de se utilizar os minerais na sociedade de um modo geral. O Lucas já havia feito para vocês uma retomada desses conceitos, desse processo histórico, né, não dos conceitos, mas do processo histórico de utilização dos minerais, que começa desde lá do período da Era do Cobre, passa pelo bronze, vai até o ferro e a gente entra lá nos materiais de combustíveis fósseis, né? Que é isso que eu estou mostrando para vocês aí no slide. Então, até coloquei lá uma expressão, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, mas sim porque a gente teve uma outra forma de ver e de utilizar da própria natureza minerais que facilitaram a nossa vida, que fez com que a gente conseguisse evoluir. Então, o cobre era interessante até um dado momento, só que ele era utilizado de uma certa forma, mas a sua resistência aí fez com que eles falassem, mas poxa, eu uso isso só até um certo período, depois não consigo mais usar. Ah, não posso usar para outras coisas. Então, nem tudo dá para aplicar o cobre como utilização de ferramentas, principalmente nesse período. Mas quando o homem percebeu que se ele misturasse certos minerais que ele começou a conhecer, né, ele formou ligas. E as ligas metálicas, até hoje, galera, é assunto para mais de uma aula, que a minha já está estendendo bastante, por sinal, né? Então, as ligas, na atualidade, por exemplo, uma liga que está sendo bem questionada, que eles estão falando bastante a respeito e que eu vou deixar como curiosidade para vocês, é a liga com nióbio. O nióbio é um mineral já conhecido há muito tempo, né, pelo homem. Quando se formou, a gente tem conhecimento dela desde o período que a gente construiu a tabela periódica. Ele é um elemento nativo, tá? Mas ele na natureza ele se encontra de forma bem misturada a outros materiais, né, os outros minerais, e hoje ele se tornou um material muito importante para a resistência de certos materiais metálicos na fabricação diversas aí, e que ele tornou isso resistente, tá? Então, quando o homem fez a primeira liga metálica dele, lá, formando bronze, né, entre o estanho e o cobre, ele fez uma liga mais resistente e depois passou para outros materiais que eram mais resistentes ainda que essa liga, que foi, no caso, o uso do ferro. Tudo isso, se a gente for perceber, a gente pode dizer que existe aí um agregado tecnológico, que conforme a gente foi evoluindo, a gente foi aplicando esses agregados tecnológicos, a gente conseguiu evoluir. Então, primeiro a gente já conhecia de certa forma os minerais, não de forma como essa que eu apresentei para vocês, de uma forma mais científica, mas a gente sabia das suas utilidades, testando, é claro. Tudo que a gente conheceu antes do período científico é bem empírico. Então, não dava certo com isso? Tenta com isso. Não deu certo com esse material? Faz outro. E assim a gente foi criando o nosso próprio conhecimento a respeito deles. E depois, quando a gente evoluiu, né, para o conhecimento científico, isso facilitou muito mais. Né? Então, a gente pegou, não é que a gente jogou fora tudo aquilo que a gente conhecia e começou do zero. Não, a gente pegou tudo aquilo que a gente acumulou, né, de conhecimento a respeito dos materiais e aprimorou isso mais ainda. Então, ao agregado tecnológico aplicado aí, a gente conseguiu aí evoluir dentro desse processo. Então, a gente passa a ter tecnologia da produção. E aí a gente cria, na atualidade, coisas chamadas como commodities, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles, tá? Os commodities minerais são muito importantes e gera bilhões e trilhões de dólares de renda a nível mundial, né? Depois a gente passa para a tecnologia de produção. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o nióbio? Então, o nióbio é uma das condições, né, que faz com que o material que a gente tem se torne resistente, lembra? Mas o processo de extração do nióbio, ele é bem complicado.
Então, a tecnologia aplicada sobre ele, né, para a extração dele, requer aí um pouco mais de custo, o que torna esse processo também caro. Mas tem um detalhe, a extração do nióbio não precisa ser em grandes quantidades, né? Eu preciso aí de uma quantidade muito ínfima, né, para uma grande tonelada de material que eu quero torná-lo resistente. Mas isso eu vou deixar para um outro momento, para ser avaliado aí, para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia, é claro que a certa ela tá uma do lado da outra, para vocês verem a relação cronológica dessa evolução que nós utilizamos aí os minerais, tá? Mas eu deixei aqui para vocês mais como uma forma de curiosidade. Então, passando para a questão dos recursos minerais, o que é um recurso mineral? Ele é toda e qualquer substância natural que vai ter aí na sua forma e no seu processo geológico, aí, eu tenho ele em quantidade abundante na crosta terrestre, mas que ele tenha aí para nós um valor econômico para ser explorado. Então eu tenho que ter, ele tem que ser natural, é claro, então eu não preciso produzi-lo, ele já vem da própria natureza. Eu vou ter uma quantidade razoável aí para os interesses econômicos que a gente tem, e aí para que ele possa ser explorado. Porque do contrário, eu posso encontrar qualquer mineral aí bacana que sirva para uma série de coisas, mas se ele for em uma quantidade muito pequena, ele acaba sendo inviável para a utilização, porque logo logo ele esgota, né? Apesar que a gente não conhece toda, né, o nosso planeta em termos de varredura aí de minerais. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com mineralogia, os alunos perguntavam sempre, mas só tem isso de mineral, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a investigar. Só no ano que eu comecei a fazer a pesquisa, surgiram 3 minerais diferentes só naquele ano. 2 brasileiros e um outro que eu não me lembro onde que surgiu. Tanto que tem um nome mais abrasileirado, desculpa. Partindo da questão da aplicação dos minerais, eu vou ter os minerais focados dentro da questão mineral, energético, um mineral não metálico que vai ter aí outras funções, principalmente na questão de rochas ornamentais ou de uso de rochas industriais, né, para construção civil, por exemplo. E eu vou ter os metálicos, né, que é uma outra forma de utilização do material. Então, dentro dos energéticos, vão caber lá os recursos minerais utilizados para a produção de energia elétrica, os caloríficos ou ainda os mecânicos, né? Ou seja, aqueles que eu vou precisar aí de uma energia que vai impulsionar o processo de produção de energia elétrica aí, ou de uma outra coisa que calorífica, né? Que eu preciso manter. As siderúrgicas, por exemplo, não tem como ligar o equipamento na tomada e falar assim, pluga aí, pega energia e faz a liga de aço ou o ferro, né, fazer o tratamento do ferro. Então eu preciso aí do uso do carvão mineral, por exemplo, como uma fonte maior de energia. Por quê? Porque esse material aqui, ele produz muito mais energia do que o meu esforço físico, né? E de outros materiais que a gente tem aí que produz energia elétrica, tá? Isso acontece também no caso do petróleo. No caso dos não metálicos, né, eles são aí os recursos também designados por minerais e rochas industriais, né, constituídos num grupo mais diversificado, tá? Incluindo aí minerais, as rochas propriamente ditas. Às vezes eu pego um bloco da rocha, corto ela e ponho lá em casa, né? Mais ou menos por aí. E esse material aí vai ter aplicação principalmente na construção civil ou nos processos aí de industrialização, tá? Esse, por sinal, né, vai se subdividir nesses outros dois, as rochas ornamentais e as rochas minerais industriais. Então, no caso das ornamentais, eu tenho desde o granito, mármore, calcário, que tem várias aplicações, né? Dependendo da abundância que eu tenho do ambiente. Ao invés de usar, por exemplo, um calcário, eu posso usar um arenito, por exemplo, fazer um muro lá com arenito. Fica bacana. Hoje em dia, a gente tem uma aplicação muito grande das rochas. Ou então, quando ele está aí para um processo mais industrial, né, como argila, eu vou fazer
desde tijolo, cerâmica. Então, vou usar o quartzo como um material óptico, por exemplo. Então, ele tem bastante aplicações. Os metálicos, né? Então, são basicamente os minerais aí que vão determinar os elementos metálicos, né? Vão trabalhar com essa condição. E eles são bem conhecidos nossos também, né? Então, vai desde o ouro, prata, o cobre, o alumínio, o ferro, o manganês, o zinco. Então, são materiais, aí, o estânio, que são materiais ligados principalmente na indústria mais pesada, siderúrgica, né? A siderurgia aí é uma delas. Com exceção, então, do caso aí do ouro e da prata, que tem outras finalidades, além de aplicações industriais, né? Né? A gente compra aí um material, uma correntinha, um brinquinho e tal. Mas o ouro, principalmente, tem uma aplicação tecnológica, né? O equipamento que eu estou trabalhando com vocês aqui, nesse momento, né? O celular, o notebook, o microscópio que eu tenho aqui, digital, todos eles têm placas de memória, utilizam aí o ouro, né? É claro que é uma quantidade bem pequena para fazer, porque ele é um bom condutor elétrico aí, né? E esquenta pouco, então ele tem várias propriedades que faz com que ele seja utilizado nesse tipo de equipamento. E como é bem pouquinho, precisa de pouco material para fazer o que ele precisa nesses equipamentos, ele se torna viável. Só que ultimamente tem havido uma procura maior pelos materiais recicláveis, né, desse tipo. Porque tem muita gente que acha assim que, vou lá desmontar um notebook e vou achar ouro pra caramba. Engano, vai ter que desmontar muito notebook, muito celular para conseguir uma quantidade significativa de ouro, tá? Então, assim, não recomendo para vocês não, tá? Mesmo porque depois você tem todo um resíduo aí, além do equipamento, né? Que vai aí prejudicar a natureza. Então, dentro das aplicações, os materiais, os minerais industriais. Galera, a gente chama de mineral industrial todo que incorpora aí as rochas e minerais. E nesse caso, ele também aplica aos materiais sintéticos que têm origem mineral. Ou seja, eu vou tirar lá da natureza o material e vou transformar isso num material sintético. Os casos... a gente utiliza bastante isso nos combustíveis fósseis, por exemplo, que é aplicado em uma série de outras coisas, tá? Então, é uma área, o material sintético aí, porque a gente não pode tirar tudo da natureza, não tem como, mas o homem conseguiu criar uma forma. A partir de um material natural, eu consigo transformar em outras coisas, né? Então, isso é muito bacana. Então, eles são utilizados aí de diversas formas e ele vai ter um valor agregado de acordo com a sua utilidade. Lembra que eu falei dos commodities? Então, esses benditos commodities nada mais é que materiais que são ou produzidos pelo homem ou são materiais naturais que têm um valor importante para a economia a nível global, tá? Então, ele vai ter o seu valor de agregação daquele material direcionado a nível internacional. Então, um dos materiais que eu trouxe para vocês aqui, no caso dos minerais, né, nós temos minério de ferro, ele é o primeiro commodity de todas aí que é importante, né, além do ouro, tá? Alumínio, petróleo, o níquel, a prata, todos eles, se vocês forem lá na Bolsa de Valores, você vai ver a cotação deles, tá? Quando um baixa, no caso do petróleo, que tem bastante oscilação conforme a produção, isso reflete no mercado interno e externo, tá bom? Isso é uma forma também de curiosidade para vocês. Então, quando a gente olha lá a questão dos minerais na indústria, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores que vai contribuir com que isso seja uma forma que seja produtivo, né? Que seja um material aí considerável
de valor. Então ele passa lá desde a especificação do material, tamanho e a gênese do produto, né, do depósito. Então, lembra que eu falei do mineral? Eu posso encontrar um mineral do qual ele vai ter uma condição que vai, de certa forma, extrapolar aí o seu uso e ele não tem suficiente na natureza, então não adianta. Então, o volume de produção, não adianta, é o inverso daí, eu tenho em abundância, mas eu não tenho necessidade tão grande assim para aquele produto. A função, né, que daí eu posso, se ele for multifuncional, galera, ele tem um valor agregado incrível, tá? Que eu vou mostrar depois para vocês. O mesmo mineral pode ser aplicado em várias outras atividades aí. O raio de comércio. Por quê? Se vocês prestarem bem atenção, quando a gente olha, eu vou mostrar para vocês algumas minas, né, seja ela aberta ou fechada, elas têm que estar próxima da área de consumo dela também. Porque, primeiro que é um processo muito caro. Só os equipamentos são caríssimos, tanto que tem empresas especializadas em alugar o equipamento, tá? Porque uma única máquina pode custar milhões de dólares, uma única máquina. Imagine, algumas mineradoras têm até 5 dessas mesmas máquinas trabalhando, né, naquele ambiente. Então, esse raio de comércio é muito importante ser avaliado na hora deles fazerem esse processo de extração. Então, o mercado pensa em todos esses detalhes. O perfil da demanda interna e externa, grau de competição no mercado nacional e internacional, porque senão é aquela velha história, capitalismo, se não tem valor, não adianta ficar de desinteresse. A questão da pureza. Muitas vezes vocês já viram falar lá, eu tenho um anel de 18 quilates, aí vem a outra, mas o meu é de 24, E aí? Essa relação dos quilates está na relação da pureza do material. Então, quanto maior o quilates do ouro, por exemplo, mais puro ele é. Quer dizer, ele não tem outros minerais envolvidos nele. Lembra que eu falei que na natureza, dificilmente você vai encontrar um mineral que está lá isolado, sozinho? Eu não me misturo com ninguém? Não, muito pelo contrário, coitado. Ele vai estar sempre misturado com alguma coisa, tá? A questão da vulnerabilidade e a substituição. Às vezes eu tenho um mineral lá que eu estou extraindo, eu tenho uma certa quantidade dele, mas ele se esgota e ele tem aí uma vida útil, né, de 20 anos, 30 anos. Então, se eu utilizar esse material, como que eu vou substituí-lo no mercado, né, aí que utiliza esse material? Eu vou poder usar os mesmos equipamentos para sua extração? Vou usar as mesmas metodologias e técnicas, né, ou tecnologias, melhor dizendo, para a extração desse material? E para o beneficiamento dele também? Então, tudo isso entra dentro desse processo. Então, as rotas de processos, então eu tenho que ter uma rede interligada para essa produção. A questão do valor, aí vem lá a questão da mais-valia, quanto tem o custo de benefício, quanto que vai me custar para o processo de produção, se isso é viável ou não. As propriedades, né, para que isso tenha uma infinidade aí de produtos que eu posso utilizar. E a disponibilidade, que vai haver aí uma condição de como que eu vou aplicar esse material. Então, a indústria, ela pensa em todos esses detalhes, tá? E na questão dos minerais não ia ser diferente. Aqui eu estou trazendo para vocês alguns exemplos e aplicações desses materiais, principalmente os metálicos, na indústria. Então, eu tenho lá o chumbo, estânio, manganês, ouro, prata, cobre, ferro, níquel, platina, zinco. E alguns deles até se combinam entre si no uso nas suas aplicações e uso, né? No caso lá do chumbo, as baterias, são os materiais, assim, o material mais utilizado para a produção das baterias. Só que ultimamente o carro tem evoluído para algo mais elaborado que tem uma duração maior do que as baterias que utilizam chumbo ou até mesmo o zinco como material principal nas reações químicas. Então, daqui mais um tempo,
isso também a gente, quando for dar uma outra aula sobre materiais, o chumbo nem apareça mais como um material utilizado para isso. O caso lá do estanho, aqui eu coloquei uma liga de bronze, né, uma manipulação aí do bronze, junto com o enxofre, né, lembra que eu falei? Para formar um material, tubos que são utilizados em várias aplicações. O manganês, aqui são latas de tintas coloridas, né? Pintar uma parede, uma porta, seja lá o que for. A gente utiliza o manganês dentro no processo de fabricação da tinta. O ouro, eu dei o exemplo dos equipamentos eletrônicos, né? Desde o celular, o notebook, o relógio, né? Tem alguns relógios que também utilizam isso. A prata, eu coloquei um espelho, né? A gente tem outros também, que eu já deixei num slide posteriores para vocês verem as outras utilidades. A questão do cobre. O cobre, hoje a gente enfrenta um grande problema com relação ao cobre, por quê? Porque ele é um material que foi muito barato, né? O processo de sua produção também é barato, e então ele pode ser em larga escala utilizado. Se você tem uma casa que fica lá muito tempo abandonada, pode ter certeza que a primeira coisa que eles roubam, os fios de cobre, né? Então eles vão lá, arrancam tudo. Eu já vi cidades ficarem sem água porque eles foram lá, alguns vão até se identificar, foram lá e roubaram os fios de cobre que fazia a bomba d'água, né, retirar lá a água do subterrâneo, nos poços semi-artesianos. Então isso aí tudo faz com que, apesar de ser barato, gerem outros problemas, né? O ferro, né? Aqui eu coloquei no slide para vocês, aquilo é um vergalhão, né? Muito utilizado na indústria de construção, né? E nesse caso aqui é uma liga metálica, não tem só o ferro, é o aço formado aí junto na agregação do carbono, fez com que esse material ficasse mais resistente que só o ferro, porque o ferro sozinho, ele tem vários problemas, ele oxida com muita facilidade, né? Então ele corrói, então ele está sempre sujeito às condições intempéricas. O níquel, né? As baterias de celular, a maior parte delas são de níquel, né? Tem aí uma certa duração, são recarregáveis, né? Então também são algumas das suas aplicações. A platina, eu coloquei de propósito aí um míssil, né? Então, na produção do míssil, eles utilizam bastante o níquel também, tá? Desculpa, a platina. Níquel, ó, acabei de falar. A mulherada que gosta de usar esmalte, batom, né, maquiagem aí, os cosméticos, boas partes dos cosméticos usam zinco. Não só o zinco, como também outros minerais, né? Até o ouro, ultimamente, máscara de ouro, para aquelas que têm mais condições de comprar aí ou fazer um tratamento de pele, que diz que ele hidrata, que ele renova a pele e assim por diante. Então, isso são uma das aplicações desses relacionados aos metálicos. Os não metálicos, aí a gente passa aí para grafita, micas, talco, feldespato, fluorita, quartzo, enxofre, gipsita, a halita e a arsenopirita. A arsenopirita, galera, é uma grande fonte de arsênio, tá? Lembra que eu falei que na composição lá do mineral, quando eu pego o material, ele tem na composição química dele o arsênio. Então eu pego o mineral e separo ele para que eu tenha só acesso àquele material, tá? Aí uma aplicação da halita, que é o nosso sal de cozinha, né? Em escala industrial, ele não é de uma forma natural, mas daí ele não é halita, tá, galera? A gente chama de cloreto de sódio, quando ele é industrial. A halita da condição natural, a gente obtém ela por evaporação, né, de parte aí, da água salgada do mar, e aí a gente consegue obter esse salgema. Uma das aplicações dela tá lá na produção da soda, por exemplo, tá?
é a única? Não, a gente usa a halita para diversas coisas, né? Não só o tempero, mas também produtos na indústria química, ele é bem usado. A gipsita, aqui vocês estão olhando um molde de dente, né? A gipsita nada mais é que o gesso, aquele gesso que vocês colocam lá no teto de vocês, numa parede, né? Utilizado nas paredes aí ocas, é usada a gipsita, tá? E eles estão tentando fazer a reutilização desse material, utilizando para os moldes, né, dentários aí. Em vez de comprar o gesso pronto, ele pode ser aproveitado para isso. No caso da grafita, geralmente quando a gente fala da grafita, a gente já lembra direto do grafite, tá? O grafite, o lápis que você escreve aí, é uma composição de grafita. Mas a grafita também é muito utilizada, esse negocinho preto que vocês estão vendo aí, é um reator. Sabe aquelas lâmpadas antigas de fluorescente? Elas precisam de um reator para que elas acendam. Então a grafita é bem presente nesses reatores que otimiza aí a sua utilização. No caso das micas, também ela tem uma variedade grande aí de aplicações, né? E uma delas que eu achei interessante foi o papel de parede, que hoje em dia virou moda de novo. Eu lembro que na década de 80 minha mãe inventou de pôr papel de parede, mas ela colocou em tudo. Mas naquela época era moda. Hoje, se você entrar numa casa e ver papel de parede em tudo, vocês acham estranho. Mas numa parede ou outra, vocês acham até bacana e bonito. Então, outras aplicações do papel de parede. A questão do talco, né? Para quem tem chulé, aquele talquinho que você usa no seu pé lá, então, ele também pode ser utilizado em diversas coisas, entre eles como fungicida, tá? Ele pode servir também aí como material também inseticida para matar uma série de insetos, né? Que no caso aqui que eu coloquei para vocês é um pouquinho de talco para tratar de pulgas, né, nos animais. Os feldspato, olha só que bacana, né? Tá vendo aí as unhas lindas, maravilhosas dessa moça? Porque eu não vou mostrar as minhas, porque as minhas tá horrorosa. Eu escolhi uma bem bonitinha. O esmalte, gente, o esmalte utiliza bastante também aí do feldspato. Só que o feldspato não é o único mineral que é utilizado nesse processo, tá? O arsênio, por exemplo, que a gente fica meio assim, também é utilizado no esmalte. Por isso que a mulherada, quando usa muito tempo, né, tem algumas substâncias. Por que eles falam que a gente não pode ficar com as unhas esmaltadas, né? Primeiro que a unha é um material do nosso corpo muito importante e ele protege, né, da entrada de certos de micro-organismos, mas ele antigamente tinha uma outra função, né, que eram as garras. Hoje a gente não tem mais essa função. Então o esmalte hoje virou moda para nós, né, uma forma da gente pintar aí, mostrar, ficar bem bonita, elegante e tal. Mas a gente tem que retirar ele de tempos em tempo. Por quê? Porque ele precisa de um fôlego aí, porque senão você acaba ficando com as unhas quebradiças. Porque ele reage com os produtos químicos do esmalte. Tá? A fluorita eu acho bem interessante, né? Achei bem legal, né? A aplicação dela, principalmente para componentes ópticos, tá? Assim como o quartzo também é utilizado nesse propósito, mas a fluorita para lentes, né, especiais, de câmeras especiais, né, como a minha lá, ela, na sua composição, ela tem a fluorita. No caso do enxofre, eu coloquei lá os fogos de artifício que a gente vê praticamente todo final de ano, não sei se esse ano vai ter, mas enfim. O quartzo, no que diz respeito às fibras ópticas, né, ele é de fundamental importância na sua resistência e na velocidade, né, de transmissão da informação. E ele não é usado só nisso, né, também é usado no relógio e em outras propriedades. E aqui eu deixei mais detalhado para vocês, né, outras finalidades, porque não ia dar tempo mesmo de falar de todas. Mas como a gente precisava entender um pouco das propriedades dos minerais, eu achei importante a gente mostrar para vocês esse tipo de
de trabalho com os minerais, tá? Aqui eu deixei também para vocês as tabelas, né, de quais são a classificação, né, de acordo com a indústria, uma revista, né, que trabalha só com a indústria de minerais, dos principais minerais trabalhados a nível mundial, tá? Então você vê aí vários materiais, né, vários minerais, né, que vários deles eu citei, que estão aí na sua condição para trabalhar a nível mundial. E aqui, os minerais na indústria versus a sua relação de aplicação, que eu já citei alguns, mas aqui eu dei uma ampliada maior para vocês terem uma, de acordo, né, com os símbolos aí, vocês depois pegarem, né, com mais tempo aí e observar cada um dessas aplicações, tá? Depois eu passo para as aplicações das fontes de energia. Os combustíveis fósseis, né, muito usado nas energias nucleares, né, e para os automóveis. Então não vou nem me esticar muito com eles por conta disso. Aqui eu trouxe dois exemplos, né, de minerais de combustíveis fósseis. É um carvão, tá, os dois. Só que um tem um teor energético muito maior que o outro. O nilito, por exemplo, como ele se forma em superfície, né, um pouco mais próximo da superfície, ele tem um teor energético mais baixo. Enquanto que o antrácito, como ele é formado lá em grandes profundidades, ele está quase lá no limite do metamorfismo, ele tem um teor calórico muito maior, né, energético muito maior do que o nilito. Então, uma mina, por exemplo, de antrácito tem uma lucratividade muito maior, tá? É muito caro. Aqui só para vocês verem, né, o petróleo e gás, processo de extração, a gente vê isso sempre lá na televisão, tá? Então, é só para a gente ver como que é o processo. Ele pode ser tanto a nível, né, no mar, mas a gente também tem essa extração em continente, por isso que eu coloquei as duas imagens. Aqui como que é o processo, né? Geralmente o petróleo ele fica aí entre as camadas, né? As camadas de rocha, né? Onde eu vou ter uma rocha mais resistente como base e o entorno dele aí para formar como se fosse uma cápsula. E no meio, aonde está o petróleo, é uma rocha mais porosa, que é ali que ele vai ficar acomodado, tá? Depois a gente passa para as pedras preciosas. Também é uma coisa bem, a gente conhece do nosso cotidiano, elas podem variar de valor, tá? Eu deixei para vocês lá na plataforma do Moodle algumas curiosidades sobre algumas pedras preciosas, que é a aplicação, assim, a extração dela e qual foi o maior diamante encontrado no mundo, que eu achei bem legal. Então a gente tem vários tipos de materiais aí, como diamante, esmeralda, rubi, safira, que até mesmo algumas que não são minerais propriamente ditos, né? Como a questão da pérola da opala negra, tá? E as pedras ornamentais, que daí são os materiais utilizados principalmente na construção civil, como o piso, como bancadas, né, de cozinha, o uso aí do granito, do mármore, né, para aqueles que sabem, o granito e o mármore eles têm resistências diferentes, né? O granito é muito mais resistente que o mármore, então não é em tudo que você pode aplicar. No outro dia eu fui na casa de uma amiga minha, ela estava lá com uma bancada de mármore no banheiro dela. Eu falei, Porque como a bancada do banheiro a gente usa muita pasta de dente, né? E a pasta de dente era muito corrosiva, né? Principalmente aqueles que gostam de escovar, usar pastas que são branqueadoras, ela estraga muito fácil o material. Então, saber aplicar isso também é importante. Dê preferência para o granito, para aquelas superfícies que são mais utilizadas, e o mármore para aquelas que nem tanto, né? Então, tem gente que faz paredes inteiras assim, ornamentais de mármore, fica bonito, é bacana e não tem tanto problema na sua utilização.
No medicamento, gente, a gente vê sempre lá, o médico vira pra você faz uma bateria de exames, daí ele vira pra você e fala, ai, tá faltando magnésio, você não tomou, até precisa de iodo. Ou então, quem tem problema de tireoide, nossa, toma cuidado, você não pode consumir alimentos que têm iodo. Nosso sal de cozinha tem iodo, então essas pessoas não podem tomar, então o conhecimento disso é importante. Por que o iodo é colocado no sal de cozinha? Para evitar uma série de doenças, né, como o escorbuto, né, que era uma doença antiga, né, e foi uma forma que se encontrou para aplicar o iodo a nível, né, abrangente, aí todo mundo tem que escovar os dentes, né, gente? Pelo amor de Deus. A maioria das pessoas utilizam a escova de dente e a pasta de dente como consumo. Então é obrigatório, por lei, na indústria, eles já injetarem isso nesse produto. Assim como na água, né? A gente coloca o cloro, o flúor, para um benefício aí da saúde. Depois, na relação dos alimentos, né? A gente usa o sal de cozinha para cozinhar. A gente tem aí aplicações de defensivos agrícolas, que tem alguns, naqueles exemplos que eu dei anteriormente, né, de visita, ela também entra como um insumo agrícola, que não dá para falar todos ali, tá? E materiais abrasivos. E aí, só para curiosidade e a gente fechar a nossa aula, eu trouxe para vocês algumas imagens de minas, né, de extração de uma série de materiais. Aqui no caso eu trouxe só do cobre, que é uma das maiores minas de cobre do mundo, né? Fica lá no Chile, né? Então ela tem uma estrutura, né? Vários buracos. Conforme eles vão terminando a produção, a extração deles, passam para outra localidade e vão extraindo o material, tá? Aqui no caso a mina de nióbio, essa aqui fica no Brasil, tá? No meio ali, vocês veem, existe uma extração a extração de nióbio, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, desculpa, gente. Aqui nesse centro, a gente tem a extração de nióbio e junto com outros minerais, como o fosfato, tá? E outro detalhe, o Brasil não é o único nesse processo. Aqui são só alguns equipamentos que são utilizados aí na extração desses minerais, né? Em minas abertas ou até mesmo em minas fechadas. Esse caminhãozinho pequenininho ali, que vocês estão vendo, só a roda dele, metade da roda dele é o meu tamanho. Eu tenho 1,5 m, galera, então imagina o tamanho desse brucutu, tá? Olha lá, a escavadeira e do lado tem um carro, uma picape do lado dela ali, logo atrás dela, não, desculpa, atrás dela, tá? Olha o tamanho desse equipamento. E esse equipamento, galera, não sei se vocês conseguem perceber ali, ele tem roda, tá? Só que em vez de ser roda de borracha, são esteiras, tá? Que faz o movimento do material. Tanto a grandona ali como a que tem ali parece uma concha, né, amarrada no outro equipamento que puxa esse material lá do paredão que foi implodido e joga nesse equipamento, que é uma britadeira. Ele vai quebrar os materiais, selecionar algumas, né, fazer a britagem dela para depois carregar isso lá para a central para ver a separação química, né, dos materiais que lhe interessa. Então, olha o tamanho da criança, tá? E elas vão, conforme a necessidade, vão caminhando dentro da área mineradora aí, por isso as esteiras. E são equipamentos gigantescos, tá? Elas funcionam dia e noite. Eles não param a produção deles, não. Então, aqui a área de beneficiamento, aí depois que está tratado, vem para as esteiras, né? E o trem é carregado. Aqui no caso é uma estrutura, né, de mina, então você tem lá uma montanha, então veja que até o topo dela foi extraído, foi recortado, até chegar a uma certa profundidade. Quando o material se esgota, tá vendo lá? Eu tenho a rocha encaixante, o corpo mineral que me interessa, que está em cinza, né?
A hora que esse se esgotar, acabou. A mina morreu, não tem mais, né, o que fazer com ela. Alguns estão tendo outros destinos, né, dependendo da aplicação, e outras nem tanto. Tá? E para a gente fechar, a gente precisa lembrar que o nosso país é gigantesco. A gente tem né, recursos mil aí, minerais que podem ser utilizados, e isso tudo está na mão de um ministro que é responsável pelo Ministério de Minas e Energia. O senhor atualmente, até onde eu vi essa semana passada, é o senhor Bento de Albuquerque, composto aí por uma série de secretarias, Secretaria Executiva de Energia Elétrica, a de Planejamento e Desenvolvimento Energético, a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, então, e aí, por último, né, a Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Por que eu trouxe isso? Para a gente lembrar que essas pessoas são responsáveis pela extração, tratamento, legislação desses materiais, tá? Então, assim, é eles que vão dar o aval, vão regir as leis desse processo de extração mineral, tá? Como que vai ser feito o rejeito desses materiais, como que vai ser a fiscalização desses materiais. Por que eu estou falando isso? A gente tem que lembrar dos acidentes que têm acontecido lá em Minas, né? Minas Gerais é nosso exemplo maior aí de processo de mineração, né? Que até hoje passou por um ciclo econômico e hoje ele está aí como uma área, né, de extração com vários problemas ambientais e com muitas, né, empresas e empreendimentos de extração mineral. Galera, eu peço desculpa pela demora aí, pelo vídeo extenso para vocês, mas fica difícil a gente segregar tudo, porque uma coisa está conectada à outra, tá? Eu sei que algumas coisas ainda ficaram de fora, mas infelizmente o tempo esgotou mesmo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Observem esse curso mais como, né, uma prospecção do que a gente pode avaliar, né, para o futuro, aquilo que vocês esperam de conhecimento, porque isso aqui é só uma amostrinha do que a gente tem para conhecer, tá? Tem muito mais para se falar a respeito. Os próximos módulos, né, vai ser o professor Edson que vai trabalhar a questão da estratigrafia, que é um ponto importante, porque a gente só consegue entender essas partes de minerais se a gente encontrá-las. E tudo tem a ver com a relação da estratigrafia. Quando a gente começa a ler a estratigrafia, a gente consegue entender um pouco mais, né, de como a gente pode utilizar e extrair esses materiais, tá? Então, boa sorte para vocês, boa aula para amanhã, e a gente se encontra no módulo 7, tá? Falando do sambaquis, e no módulo 8 a respeito dos parques ou geoparques, né, geológicos aí. Até mais!